Olá pessoal, estamos aqui no quinto vídeo fazendo a leitura aqui, é uma leitura para vocês, para quem se interessar em comprar o livro Minha Alma. Eu vou fazer essa leitura até certo ponto e a partir daquele ponto eu vou esperar um pouco para ver se tem um retorno de pessoas que possam adquirir esse livro, curiosos, enfim, deixar vocês curiosos, né? A minha ideia é deixar vocês curiosos. Então eu estou lendo a história do William Lone, o cara que escreveu o livro, né? F.W. Lone, o pseudônimo, né, que eu criei para mim, é um dos pseudônimos, porque voltando a falar um pouco aqui, acho que eu já falei no vídeo passado, no vídeo desses aí, eu falei que estava escrevendo um livro sobre São Francisco de Assis, né? Então, eu vou botar um pseudônimo também, assim, para as pessoas. Só que dessa vez eu não vou identificar esse nome aqui, né? Fabiano GL Coelho. Eu não vou botar esse nome, mas eu vou botar, vou pensar como fazer isso, botar um único nome, botar tal nome para identificar o livro e publicá-lo até outubro, né? Estava pensando em fazer isso, né? O livro de São Francisco de Assis que eu estou escrevendo, baseado na realidade, né? E não nessa coisa assim muito fantasiosa de São Francisco, né? Assim que só falam os filmes, né? Só falam da vida dele pós cavalheiriça, né? Eu acho que vocês sabem que São Francisco de Assis foi cavaleiro, né? Foi preso, né? A partir dali, o pessoal conta a história dele ali a partir da soltura ali, da prisão, mas não conta o que possivelmente pode ter acontecido, né? A tortura, porque ele era um nobre, né? São Francisco de Assis é um nobre, não sei se vocês sabem disso. Tá? Ficam fantasiando aquele Francisco, irmão Sol, irmã Lua, não sei o que e tal, mas não é bem isso, não. A vida não é tão fantasiosa como os filmes mostram de São Francisco de Assis, não. É bem dura, na verdade. E naquela época, né, eu sei que os historiadores falam século XIII, né, século XII, XIII, mais ou menos. E no meu livro, no livro de São Francisco de Assis, que eu estou escrevendo, eu reporto ao século XI e XII. Não falo século XIII, não. Eu falo XI e XII. Né? Então, final do século XI, início do século XII, se passa a vida de São Francisco no meu livro, no século XII. Né? Já alguns historiadores aí falam do século XIII, né? É o normal, né? Século XIII. Mas é isso. Vamos lá voltar aqui para o Minha Alma. Isso é o próximo livro, né? Eu vou falar sobre o próximo livro quando estiver pronto. Aí tiver publicado lá para outubro desse ano. Aí eu posso, quem sabe, pegar o livro de São Francisco de Assis aqui que eu escrevi e fazer uma discussão mais filosófica, né? Teológica eu não posso fazer porque eu não sou teólogo, né? Eu sou formado em filosofia. Eu posso fazer discussões filosóficas sobre a vida de São Francisco, que a gente pode ter esse momento lá para o final do ano ou no próximo ano, quem sabe, em 2027, né? Então, voltando aqui para a vida do Lone, Lone é página 28. Aí o Lone fala aqui, né? Estamos falando aqui, deixa eu relembrar vocês aqui. O experimento que acontece na Universidade de Oslo em 2011 vai parar nas mãos de Livet. E Livet interage com o aparelho, escreve algumas coisas. E o William Lone vai ver essa mensagem de Livet lá no passado. Ele viu no passado, lá em 2007, ele viu a mensagem de... Não, 2007 não, 2009 ele viu a mensagem lá de Livet, né?
chega na mão dele, só que ele estava entrando na igreja e ela estava escrevendo do futuro para ele, e ele recebeu aquela mensagem. Interessante, né? É ficção, como eu falei, é ficção, mas é isso que aconteceu aqui no livro, conta, é uma criação minha, né, imaginação minha. Então, fala o dispositivo caiu no chão e sumiu, né? Ele bateu no chão e sumiu. Eu sei porquê, mas claro que eu escrevi o livro, eu sei porquê, mas eu não vou dizer porquê ele sumiu, né? Eu não vou dizer, certo? Vamos continuar aqui a leitura. Lone. Então, Lone, ele continua, né, a narração dele no livro. Com 300 mil coroas suecas que recebi de meu segundo livro, ou seja, daqueles 35 mil dólares, né, que ele recebe ali, aqueles 35 mil dólares que ele recebe, que dá, hoje necessaria R$6, 30, vai 3, 18, 19, 21, 210 mil reais, hoje, né, na moeda de hoje do Brasil. Antigamente era 150 mil, foi calculado 150 mil, e dava 300 coroas suecas, que agora dá mais, né? Que agora, dependendo do câmbio aí, dá mais de 300 mil coroas suecas. Então ele recebeu aí, né, 300 mil coroas suecas, que recebi de meu segundo livro, investi em um imóvel modesto, doei uma parte à igreja e à caridade, guardando o resto. Depois parti para o terceiro livro, cuja negociação e assinatura de contrato demorou bastante por causa da editora e dos empresários interessados na divulgação internacional daquela obra. Foi muito cansativo. Agora tenho um prazo muito curto para entregar meu terceiro livro. Além disso, penso em revisar meu primeiro texto, fazer modificações e relançá-lo. Assim que possível, vou fazer isso. Mas ainda falta negociar com a editora, que demonstrou interesse, mas decidiram discutir isso após o lançamento daquele terceiro livro. O sucesso do primeiro livro dependerá do sucesso do terceiro, e o meu primeiro trabalho será o terceiro para as pessoas, mas para mim será sempre o primeiro. Estou investindo tudo nesse meu terceiro livro. Aqui fica um pouco, sim, pode parecer confuso, né? O primeiro será o terceiro, então fica meio confuso isso, né? Na verdade, eu quis dizer aqui que o primeiro trabalho dele para as pessoas que irão receber, contando só com o segundo e o terceiro trabalho, as pessoas só iriam conhecer o segundo e o terceiro trabalho. E o primeiro, que foi um fiasco, seria o quarto trabalho, que seria o terceiro. É simples, né? Dá para entender, né? Então, o segundo e o terceiro. E o primeiro ia ser o quarto, né? Seria o quarto. Seria o terceiro para as pessoas que iriam ler aquele livro reformulado, né? Ele tentava fazer isso. As pessoas aqui da pequena cidadezinha de Visby já começam a apontar para mim, fazendo comentários. Isso me incomoda, não gosto da fama. Trabalho para sobreviver e ajudar algumas pessoas, ponto. Estou pensando em me mudar para Oslo. Talvez lá eu possa saber mais sobre o que aconteceu com aquele dispositivo misterioso. A última vez que vi o dispositivo foi naquele dia que desconfiei do Padre Bra. Eu voltei para casa há 2 anos atrás com ele no bolso. Quando o tirei do bolso e fui examinar, isso lá, há 2 anos atrás com ele no bolso. Aí eu faço um parênteses e transporto ele para 2 anos atrás e ele fala a partir de 2 anos atrás. Dá para entender porque eu coloco isso aqui, ó. Eu coloco essas jogo da velha aqui, né? Esse jogo da velha indica que houve uma mudança, né, assim, de contexto. Saiu daqui e foi para outro contexto. Saiu daqui e foi para outro. Então dá para entender isso aí. Você lendo o livro você consegue entender. Pode demorar um pouco, mas você consegue entender. Quando o tirei do bolso e fui examinar, apareceu a seguinte... Por exemplo, aqui, ele em cima do texto, antes desse jogo da velha, tem escrito: a última vez que vi o dispositivo foi naquele dia que desconfiei do Padre Bra. Eu voltei para casa há 2 anos atrás com ele no bolso. Lembra que ele tinha acabado de cruzar com o Livet, mas não a viu, só sentiu o cheiro, né?
Aí ele, quando faz o jogo da velha, aí continua. Quando o tirei do bolso e fui examinar, apareceu a seguinte mensagem: Você já pensou em mim? Parei, refleti, imaginei a tal mulher e, totalmente incrédulo com tudo o que aparecia em forma de mensagens naquele aparelho, comecei. Ela deveria ter cabelos lisos, negros, corpo escultural, olhos azuis acinzentados, seria uma mulher inteligente, sagaz, sensível, compreensível, carinhosa, caridosa, da minha religião, e tem que ser médica para cuidar de mim, e descrevi um monte de outras qualidades e ria por dentro, pensando se tal mulher existiria mesmo. Quando pensei isso, senti um odor suave, mais uma vez um cheiro, né? O cheiro. Era o mesmo perfume da mulher que havia entrado na igreja naquele dia, 2 anos atrás, e que eu não vi sequer o rosto. Naquela época, o aparelho então bipou 7 vezes. Parou um pouco e bipou 6, depois 5, depois 4. Por exemplo, pi, 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 7 vezes, né? Pi. Aí depois 6, pi, 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 pi. Aí depois 5, pi, 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 pi. Aí depois 3, 4, 3, 2, 1. E apareceu uma mensagem em tela preta com letras brancas com os dizeres: Mensagem, missão cumprida. A Universidade de Oslo agradece. Você foi nosso primeiro usuário. Enviaremos algumas coroas norueguesas por sua colaboração em nosso experimento. Um de nossos estudantes esteve aí em Visby, neste ano de 2009, implantando nossos protótipos secretamente, pois também será usado para fins militares. Sua janela estava aberta e o estudante AE, um tal de AE, colocou o dispositivo em sua escrivaninha, já que é colada à janela. Perdoe-nos os inconvenientes. Favor, escolha uma forma de receber o depósito. Apareceram então no vidro opções. Entre elas estava o banco que movimenta o meu pouco capital. Quando encostei o dedo na tela, apareceram números e a seguinte mensagem: digite sua conta bancária para depósito de coroas norueguesas por serviços prestados. Fiquei muito desconfiado na época, quem não ficaria, né? Desconfiado na época, mas enviei mesmo assim. Meu celular era muito moderno, pois gosto de tecnologias avançadas, mas aquele design nunca havia visto e seu sistema operacional era diverso do que havia no meu. Estava verdadeiramente intrigado com aquela novidade. Eu fiquei sem entender nada naquele ano de 2009, ainda mais quando o aparelho sumiu. Não sei como. Será que o tal do AE o pegou de volta e o levou para Oslo? Bom, mesmo querendo devolver o dispositivo, não pude, pois, como falei, sumiu. Apenas o tirei do bolso, li a tal mensagem, mandei minha conta, coloquei na escrivaninha e fui tomar um banho. Quando voltei, o dispositivo não estava mais lá. Mesmo assim, fiquei muito mais tranquilo, pois era apenas um experimento tecnológico muito avançado da Universidade de Oslo, onde havia feito minha pós-graduação anos atrás. Então, vê-se que o William é uma pessoa muito inteligente, né? Ele fez pós-graduação na área de tecnologia, gostava de tecnologia, né? Gostava de ver tecnologia. Então, é um cara muito para frente, né? Assim, e um escritor, né? Aí aquela mesma jogo da velha, né, para dizer, mudando o cenário, né, outro momento, outro tempo, talvez, ou cenário, ou explicação, qualquer coisa para diferenciar. Então, outro cenário, são 9 da manhã do dia 21 de julho de 2011. Pronto, era 2009, né? Agora está em 2011 já. Acabei de tomar meu de jejum e lavar os pratos. Eis-me aqui escrevendo a minha terceira obra. Ontem o trabalho rendeu. Se eu continuar nesse ritmo, conseguirei atingir a meta antes do tempo. Antes do tempo acordado com a editora. Meu dinheiro
está começando a diminuir. Cresceu muito, estabilizou um tempo, vinha com frequência, agora está vindo menos. Preciso ter sucesso nessa obra também. O pensamento de ir a Oslo não me sai da cabeça. Fecho os olhos para tentar sentir aquele perfume novamente, quase o sinto. Respiro fundo e... Ei, estou sentindo. Levantei-me assustado, procurei a mulher e não a encontrei. Voltei à escrivaninha e vi o dispositivo de novo, repousando sobre a mesa. O quê? Mas como? Senti medo, confusão, palpitação, tudo junto. Será que minha mente estava a pregar-me uma peça? Trêmulo, fui ao dispositivo, coloquei minha mão nele, senti o aparelho tocando, belisquei-me, bati com minhas duas mãos no rosto. Não era sonho. Era a tecnologia da Universidade de Oslo ali de novo. Corri ao jardim, olhei para as ruas, ninguém. Gritei feito um louco. É você. O que faço com isso? Ninguém. Um vizinho gritou de lá. Voltou a beber, Lune? Não tinha largado há alguns anos. Pare com isso, ainda vai te matar. Entrei arfando, coração pulando no peito. Fui para minha sala de meditação e comecei a fazer meus exercícios de respiração com o aparelho em minha frente. Então tive a ideia de ir à Universidade de Oslo, na área de tecnologias avançadas, saber se alguém sabia daquilo. Mas resolvi agir com prudência e só iria no domingo, no dia 24 de julho de 2011. Essas datas são exatas, tá? São exatíssimas, né? Domingo realmente foi dia 24 de julho de 2011. Aí você pergunta, como é que você conseguiu calcular essas datas no exato dia, no dia da semana, no mês e no ano? Como é que você conseguiu isso? Naquela época existia um site, existe ainda o site ainda hoje, existe um site hoje ainda que faz isso, certo? Aí eu deixo para vocês, pesquisem aí, vocês vão ver um site que dá todas as datas de todos os anos. Pelo menos esse aí eu calculei até ano 2038 e ele deu com exatidão. Então ele tem um site que naquela época de 2019, 2020 que eu escrevi o livro, tinha esse site. Eu fui pesquisar há pouco tempo para continuar a escrever o segundo livro e tá lá ainda o site, continua lá. Então esse site tem todo o calendário, todos os anos. É muito bom, é um site muito bom que fala sobre isso. Bom, chegamos ao capítulo 4. Já estou vendo aqui que dá para fazer 20 minutos já. Capítulo 4, quando vou te ver, né? Então é a parte mais, digamos assim, de busca, né? Do Lone pela Livet e vice-versa, né? Lembra que a Livet está apaixonada pelo cara, só pensa nele, né? E ele também só sabe do perfume da mulher, nem viu a mulher. Então tem essa questão aí. Certo? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Fui!